Olá, amigos do Meu Lar Feliz, bem-vindos a mais uma edição. Com muita alegria, eu sempre digo isso, eu abro as portas da minha casa, do meu lar e, mais importante, do meu coração, para repartir com vocês essa semente tão maravilhosa, né? Que são os valores que alimentam uma família, a base que faz a diferença dentro de uma casa, dentro de um lar. E hoje eu fiz questão de separar um versículo bem legal para o nosso devocional. Então, este é o dia que o Senhor fez, nos alegremos e regozijemos nele. Vamos para o nosso devocional. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Que palavra maravilhosa é essa para os pais, dizendo que tudo aquilo que é de educação, que é para a formação, que é para o bem, que é para a construção do caráter, é para a gente enquanto pai fazer. É para nós enquanto mãe realizar a diferença com os nossos, primeiro os de casa. E aqui diz, as palavras que hoje te ordeno, elas vão estar no teu coração. Então, a primeira coisa é nós como pais nos alimentarmos do que é bom, do que é certo, do que é justo, aprender, buscar o conhecimento. E esse conhecimento, o que é para a gente fazer? É para a gente inculcar na vida dos nossos filhos, na mente deles. Como? Falando assentado em tua casa, quando estiverdes juntos, você vai falar para o seu filho, para a sua filha. Andando pelo caminho, vai levar na escola, vai trazer de volta, vai inculcando os valores, a conduta, o que deve acontecer com eles, colocando na mente deles, no coração deles. Ao deitar, ao levantar. Já pensou? Então, isso aqui mostra que o dia todo vai haver oportunidade para a gente inculcar na vida dos nossos filhos o que é bom, o que é certo. O desejo do nosso coração aqui é fazer um programa bem leve, entusiasmado, informativo, e para isso eu sempre trago algum convidado especial que tem algo a somar com a gente aqui. E olha, minha sala de visita hoje está reforçada. Estou com a Daniela Leal Ramos e com a Maria Rita. Elas são proprietárias lá do GAFA, Grupo de Apoio às Famílias. Bem-vindas, vamos começar aqui com a Daniela. Obrigada, Vânia, obrigada pela oportunidade, é muito bom estar aqui com você. Ah, que bom. Maria Rita. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite e esperamos fazer um programa muito especial. Com certeza, vai valer a pena mesmo você que está aí nos assistir, porque é enriquecedor o assunto que nós vamos falar. Estou com a Persilene, também que é terapeuta familiar, está sempre com a gente aqui, vai somar conosco aqui nessa roda. Agradeço também, é sempre um prazer estar aqui com você. E eu também creio que vai ser um tempo abençoador para as famílias. Com certeza. Família, vocês estão lá no GAFA, lidando com tantas crianças, tantas famílias que envolvem essas crianças ali, né, no Instituto, e a necessidade é tão grande, né, gente? Educar filhos é uma tarefa complexa, né? É um desafio a todos os pais e todas as pessoas envolvidas no processo de educação. Com certeza. Per, você lá com as crianças, é o reflexo mesmo? É o reflexo de casa. Esse ano a gente começou com uma proposta, né, lá no Centro Educacional, que é a Escola de Pais, tamanho é a necessidade. Então... E o quanto os pais estão perdidos, né, em relação às crianças e toda essa mudança que teve. Né, porque hoje as coisas são muito rápidas, as crianças estão mais espertas, né, a escola leva essa criança a
a buscar mais e os pais nem sempre conseguem acompanhar. Então eu acredito que é uma coisa que chega para elas e que chega para nós lá na nossa realidade. Mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ter um rápido intervalo para a gente dar o tempo para quem está nos assistindo ligar para um amigo. O que vocês acham? Vamos pedir, pessoal? Ótima ideia. Liga para alguém, para mãe, para pai, para quem você quiser, para ligar agora no canal, porque após o nosso intervalo nós vamos entrar no assunto. Então daqui a pouquinho a gente está de volta. A dificuldade em impor limites no processo da educação. Com certeza nós precisamos saber, entender esse processo e vamos aqui ventilar esse assunto para a gente tentar o maior número de informações. Olha só, gente, para educar a criança, vocês acham que o exemplo é o caminho? Eu acredito que é uma das formas, né, de educação. A palavra, tem um ditado que diz, né, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Se a palavra não for sustentada, não tem como, ela passa mesmo desapercebida. Se ela não vir acompanhada de exemplo, dificilmente ela fixa. Eu acredito muito no exemplo. E o exemplo é coerência, né, Vânia? Coerência. Se a mãe diz não roube porque isso prejudica os outros e a si mesmo, ela também não deve roubar, né? Então é através do exemplo que as crianças vão e os adolescentes vão acompanhando os pais e vão adquirindo hábitos, né, que essa família tem. Verdade. Então realmente o exemplo ele é fundamental, é um recurso dos pais. Um exemplo simples vamos supor, a família está reunida em casa, o telefone toca, a criança, a mãe fala para a criança, atende lá e se for para mim, fala que eu não tô. Isso. Aí como? Na cabeça da criança ela vai entendendo que pode fazer essa dualidade. Eu vejo que educar pelo exemplo exige dos pais, exige da pessoa que é responsável pela criança. Porque é uma mudança de postura, é esse zelo que você tem que ter nessa questão do telefone, é um compromisso, porque principalmente o adolescente, ele fica olhando, porque ele espera uma oportunidade para dizer, você está pedindo, mas você não faz. Realmente, é verdade. Então, educar pelo exemplo requer uma postura firme. A pessoa tem que ficar todo o tempo se policiando e mudando de hábito, que é o mais difícil. Então ninguém quer mudar de hábito. Tem um vídeo tão conhecido na internet que é aquela, né, que o filho segue o passo dos pais, né? Tem, aquele vídeo, tem. E aí é isso mesmo, mostra em várias situações os filhos seguindo o modelo dos pais. Seguindo a linha de pensamento da Persilene, realmente é difícil você mudar de posição, né? Você acredita que você está no caminho certo, que a verdade é sua. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque as crianças, a gente pensa que criança não percebe, mas ela percebe a diferença entre uma mentira e uma meia-verdade. Então, como você disse, o exemplo do telefone. Isso é uma meia-verdade, né? Para criança, ela sabe muito bem a diferença entre a mentira e a meia-verdade. Não é? Ela fala, olha, isso, como a Persilene disse, você cobra de mim, mas você não faz. Então, olha, cuidado com o que a gente faz. E o quanto as crianças são espertas, gente. Elas são muito perceptivas. Tem que ser o tempo todo, né? O tempo todo, no trânsito. No trânsito. A gente percebe muito isso no trânsito, né? O pai grita e depois diz, olha, não é para gritar. Como fazer? E aí tem aquela frase também que cabe muito aqui. Aquilo que você fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Né? Então é o exemplo que é todo dia, todo tempo. Aí entra a responsabilidade de ser pai, né? De ser mãe. Que não dá para ser pai e mãe assim. E aí a gente vê tantas jovens, tantas
mocinhas, que as avós que estão criando, e aí você vai... Como que isso vai acontecendo, gente? Por isso que não só responsabilidade dos pais, mas responsabilidade de quem cuida dessa criança, desse adolescente e desse jovem. Que hoje é muito comum, né, outras pessoas cuidarem. Pelo menos as pessoas que eu trabalho, né, são avós, tios ou responsáveis. Então essa pessoa também tem que mudar. Mas acho que esse percentual que você tem, acho que é mais real, condiz muito mais com a base da nossa sociedade, não é? Olha, eu acredito que já esteja disseminado na sociedade como um todo. Como a Persilene explicou, com a saída dos pais para trabalhar, para poder suprir, né, vamos dizer, em parte financeira, a casa, os avós estão entrando. Né? Então hoje a gente tem pai e avô, né? Mãe e avó. Então assim, a mãe, o pai está um pouco ausente e entra com a avó. Aí quando a gente fala de limite, a gente fica preocupado porque a criança também se sente perdida. Ela vai obedecer a quem? Ou ela segue a quem? Ela vai seguir o meu pai e a minha mãe, ou eu vou seguir meu pai e avô, minha mãe e avó? A quem eu sigo? E a gente percebe também, Vânia, que a família mudou, né? O perfil é outro, né? A constituição é outra, os arranjos são outros. Hoje nós temos famílias chefiadas por mulheres, famílias de avós, né, que assumiram a responsabilidade dos netos, pais que ficaram com os filhos em função do abandono dessa mãe. Também. Então, até o próprio conceito de família, ele vem sendo mudado, inclusive na literatura, para que todas as famílias sejam contempladas e consideradas como família. Certo. Mas isso vem mudando ao longo do tempo, com a modernidade, né? Os casamentos que são desfeitos, as novas constituições a partir daí, né? Então, o exemplo é fundamental mesmo. Com certeza. Né? E isso faz até assim, a gente pode fazer um gancho com essa questão do que o avô, né, recebeu. Então, quando você chega numa sala que às vezes o aluno está com dificuldade de aprendizado, está muito ligado a essa questão do que ele tem de informação. O que eu quero dizer com isso? Às vezes não é a falta do aprendizado da criança. Às vezes a criança ela tem facilidade para esse aprendizado, mas às vezes o contexto que ela está, às vezes, não favorece. Realmente. E isso pode gerar essa falta de limite. E que pode chegar na questão do aprendizado. Entendeu? Então, é muito mais amplo. É muito mais amplo. Muito complexo. Como o nosso tema é a dificuldade de impor limites no processo de educação, e a questão da organização, quem educa tem influência? Nossa, claro que sim. Nossa, claro que responsabilidade! Olha, não só... Vamos partir então do ponto que todos da família educam. Não só pai, não só mãe, mas os irmãos, os tios, os avós, todos. Os amigos educam. Então todos aqueles que estão vivendo no contexto dessa criança ou do adolescente, educam também. Então se, por exemplo, se uma mãe, ela fala para o filho assim, olha, eu quero seu quarto arrumado, as suas coisas no lugar, sapato na sapateira, tudo bem. Mas se ele se dirige ao quarto dela, o sapato às vezes está, né, mal colocado, porque ela tem outros afazeres, ela corre, ele vai se espelhar naquilo. Tá? Então eu falo assim, olha, mas vem cá, olha o exemplo novamente. Como que você me pede uma coisa que você não pratica? E olha, já é comprovado. Assim que o bebê é gerado, né, ele já sente o que a mãe fala, o que o pai fala e o que o contexto dele diz. Brigas, gritos, mas também o amor. Então, quando o bebê está ali com a mãe, né, esperando o seu dia de nascer, se ela já começa a partir dali, olha meu bebê, esse aqui é a sua roupa, esse é seu armário, esse é seu sapato, tem que ficar cada coisa no seu lugar, é comprovado, o bebê já nasce e a partir daí ela continuar esse processo, é uma criança mais organizada.
Que incrível, Fica mais né? fácil, Nossa. né? Ela Por é isso uma a criança. importância da rotina, né? Isso. Independente da vida agitada da mãe, a rotina ela é importante. Eu fico assim, hoje pensando nisso à tarde, o quanto Deus é maravilhoso, porque você não aprende, todos os dias você tem que aprender a mesma coisa. Quando ela coloca desde de ser gerada, a criança, uma vez que você aprende, você vai aprimorando. Né? Então a criança, você ensinou uma vez, você vai lapidando a criança. É uma pedra bruta mesmo, né? Isso, você vai ali, sabe, de acordo com igual ela falou, hoje a família ela é muito diferente. Diverso. Né? Ela é diversa. Então, ali naquele contexto dela ali, aí existe o processo de aprimorar. Por isso é importante que todos da casa tenham uma linha de pensamento adequado para não confundir a criança. Isso, olha, uma outra coisa importante, Vânia, em relação à organização, ela é a referência de disciplina para essa criança ou esse adolescente na vida adulta. Então, se essa criança não tem uma rotina, ela não tem as atividades, as suas responsabilidades pré-estabelecidas, ela não vai conseguir se organizar futuramente. Então. E não vai adiantar cobrar filho, vá fazer o seu dever. Né? Porque o adulto é responsável pela organização da rotina da criança. Isso implicitamente gera disciplina. Né? A criança passa a entender que ela tem responsabilidades e que deve preservar por isso. Esses dias eu estava numa loja e ouvi uma mãe conversando com a outra. E uma estava dizendo assim, eu vou passar minha filha para o horário da tarde porque simplesmente ela não acorda na parte da manhã. Pode fazer o que for, ela não acorda. E aí? Bastante errado. Todos nós acordamos, todos nós levantamos da cama, temos os nossos compromissos. Quase que eu entrei no meio da conversa e falei, meu Deus Facilitando do céu. a vida da criança. Põe um despertador, o que é isso? Ela quebra o despertador e ela fala, não vou acordar. Então ela é tão novinha ainda, menina, mas ela já está pondo o horário dela, ela está fazendo do jeito dela e a mãe está perdida, sem condição de colocar limite nela. Eu fiquei me perguntando a que horas essa criança deita. Também. Né? Como é o seu dia anterior, a sua tarde, a sua noite. A programação, ela tem horário para dormir, porque se ela tiver um horário para dormir, fatalmente o corpo mesmo já vai despertar. Ela falou que eu percebendo ali a conversa, porque estava muito perto, não tinha nem como. Mas ela disse que a menina é noturna e gosta de passar a noite mesmo acordada. Dificilmente ela vai levantar então de manhã. Dentro do que a Daniela falou, das primeiras aulas da Escola de Paz é como tornar a criança obediente e depois responsável. Então, quando ela é pequena, você põe regras, você ensina. E à medida que ela vai crescendo, igual essa menina, você vai mudando a forma como você cobra, para ela ser responsável. Essa menina acordar de manhã primeiro e ir pra escola. eu ensino para depois eu cobrar, porque como que eu cobro uma coisa que eu não ensinei? A prova só vem depois que ensinou a teoria, não é? Ensinou, ó, tal dia vai ter a provinha. A prova chega, não tem como. Mas sem ensinar, não tem como. Não tem como, né? Então quer dizer, a gente, porque aqui é para nós despertarmos mesmo as pessoas que estão nos assistindo a buscar o exemplo, a estabelecer o limite, mesmo, comece com pouco, então, né, se a casa está desorganizada, comece organizando as suas coisas, né, porque tem dia que a gente não está afim de organizar as coisas, né, gente, tem dia que a gente está afim de deixar passar em branco, às vezes você não quer lavar a louça aquela hora, mas descansa, mas depois vai lavar, não vai? Porque como que pode a louça, se for juntando de um dia para o outro, as roupas forem juntando de uma semana para outra, às vezes a gente até quer descansar, mas precisa organizar a casa mais cedo ou mais tarde. Né? São os combinados, né? Estabelecer os horários, né? É os pais que deixam os filhos esperando na porta da escola e vai gerando uma insegurança
para a criança se o pai não chega. Então, implicitamente vai mostrando para ela que se ela atrasar também amanhã ou depois, e daí? Em relação a essa mãe, né, assim, eu penso também que a gente tem que respeitar a criança e o adolescente, né? Certo. Alguns de nós têm uma disposição muito maior para acordar cedo, né? Outros não. Mas a minha pergunta para ela seria assim: que sentido tem a manhã dessa criança, já que ela estuda à tarde? Porque se ela pode dormir sim até 8 horas, 8h30, mas e aí o que ela faz depois? Porque ela vai tomar café, ela vai assistir desenho, ela vai brincar, ela vai tomar banho, ela vai se organizar para a escola. Então essa mãe precisa estabelecer algo produtivo na vida da criança. Isso, né? Porque muitos estudam à tarde. Agora o que acontece é que a criança que estuda à tarde, ela acorda às 10, ela toma café às 10h30, já está em cima ela da hora. assiste o desenho e ela não tem fome para almoçar, porque ela tomou o café tarde. Aí ela vai para a escola sem comer, adoece, passa mal, né? Então a criança precisa dessa disciplina diariamente. Precisa. E aí entra outra coisa, que é a gente, enquanto pai, mãe, porque eles pequenininhos querem mandar na gente. Isso é verdade. Meu Deus, eles pequenininhos, eles querem mandar na gente, eles dão birra, eles gritam, eles emburram, eles dão trabalho, não é assim tão simples não. Você deu o exemplo que se ela colocar o despertador, ela quebra o despertador. Vai quebrar. Então já é um caso extremo, né? Precisa. Mas eu com um dos meus filhos, ele me testava de tudo quanto é jeito. Teve um dia que eu falei assim: quem manda em você sou eu. Vamos ficar isso aqui estabelecido. Você quer que eu escreva bem grande um cartaz para você? Quem manda em você sou eu. E aí ele regalou o olho assim para mim. Eu pensei que não ia dar resultado, mas comecei a inculcar isso na cabeça dele. Ó, eu que mando em você. Começou a dar resultado. Isso é um recurso. Isso é um recurso. Às vezes a família se sente perdida, que ela fala: nossa, eu não sei mais o que fazer. E a gente fica com medo da criança, né? E fica com medo de ousar também, de tomar a frente, dizer: olha, aqui não. É como você disse, aqui é minha casa, né? É sua também. Mas nesse momento quem determina sou eu. Eu tenho responsabilidade sobre a sua vida. Isso, tenho cuidado. E eu acho que tudo quando é feito com amor, a gente consegue atravessar qualquer barreira, não é? Claro. A criança pede. Criança pede limite. O limite pede. Ela pede. Pede limite. E o limite é proteção, né, gente? O limite é segurança. Vamos supor, uma casa que tem a piscina. Se tem criança, vai ter que colocar um limite nessa piscina. Porque o limite, meu filho, dali você não pode passar, porque é segurança para a sua vida. Eu achei legal a sua colocação, porque o limite também significa Amor. Isto. Amor. É amor e também se resguardar, é resguardar os pais da dor. Da dor. Né? Porque se você não coloca o limite para a criança com relação à piscina, quais os perigos que essa piscina pode oferecer? Exatamente. Essa dor do pai ou dor da mãe, né, pode ser diminuída se você colocar ali uma cerca. Mas vamos lá. E quando nós temos mais irmãos dentro dessa casa, cada um é diferente do outro, a regra é a mesma para todos? Educa igual? Como é que é? Não? Não se educa pessoas diferentes com a mesma regra, né? Não tem como, temperamento diferente. As necessidades são diferentes. Cada um absorve de uma forma. Cada um entende. Cada um entende de um jeito. Isso. Eu penso que dependendo das regras, né? Porque algumas regras são comuns. Né? Sim, correto. Algumas regras do Pra cotidiano família, de pra casa. família, organização. Isso. Certo. Elas têm que prevalecer apesar das diferenças, né? Mas o que prevalece é o relacionamento. Como é que essa mãe se relaciona com o filho A, com o João, com a Maria, com o Júnior, né? Como ela vai persuadir esse menino, essa menina, a executar a responsabilidade dele dentro de casa, a seguir as regras que estão estabelecidas pela família. Nossa, mas você falou uma coisa muito forte. E o quanto
que os pais conhecem cada filho. Só Porque os conhecer os filhos requer tempo, requer atenção, olho no olho. É o que a Daniela disse. O pai e a mãe, conhecedor desse filho, vai conseguir, né, saber o seu gosto, o seu gesto, a sua forma, a sua criatividade e usar essas coisas dessa criança, desse adolescente, em favor de seguir essa regra. Né? Ele tem que dar, assim, como diz o mineiro, comer pelas beiradas, né? O pai e a mãe vai comendo pelas beiradas e consegue. Assim, que ela fala que a gente sempre tem, assim, falado quando tem oportunidade. A mulher, ela conquistou, sim, o lugar. A mulher hoje é dinâmica, a mulher, ela tem essa capacidade, esse dom dado por Deus. A mulher, ela tem esse olhar diferenciado na casa dela. Mas, gente, e quando assim os pais usam da comparação para tentar colocar o limite no outro? Nossa, esse terreno é perigoso. Ninguém gosta de ser comparado, né? A não ser que seja com uma pessoa bonita, ou com uma pessoa boa, ou com uma pessoa inteligente, né? Mas a comparação, ela é um recurso desnecessário. Os pais não precisam de comparações para educar filhos. Então, jamais mesmo usar esse tipo de argumento, de situação, porque é terrível, né, gente? Fere a autoestima da criança, do adolescente. Olha, né? fere a autoestima. A criança ou adolescente se sente sem valor. É como se ele não tivesse nada, não tem significado nenhum. Então ele se sente bem, como é que eu vou dizer, bem para baixo, né? Como diz o adolescente. Porque a mensagem implícita, né, é dizer assim, olha só o outro, ele faz melhor do que você, né? E isso gera uma frustração. Mas e na hora do nervosismo, o pai e a mãe tá nervoso porque o filho não obedeceu, gente, o negócio tá complicado. Mas isso gera uma ansiedade na criança. A Daniela, como psicóloga, ela sabe. A gente tá atendendo uma mãe que o irmão só tira 10 e o outro tira 8, 9, são notas boas, mas ela quer que ele tire 10 igual o outro. Então a criança, ela está desenvolvendo uma ansiedade muito grande. Chega na prova, dá um branco, ele não consegue. Dá um branco. Porque ele já está pensando no resultado da prova. E ele não consegue agradar os pais. Sim, mas todas as vezes que eu venho, o seu irmão é muito bom. Nossa. Né? Então eu tenho a obrigação de ser muito bom também. A ignorância dos pais também isso fere demais. É uma situação difícil, né, gente? A Persilene falou uma coisa muito séria. A gente tem que perceber essas crianças, esses adolescentes. E também prestar atenção no que cada um tem de melhor e de qualidade. Esse exemplo que a Persilene deu, a criança tem um que é muito bom no estudo, mas tem um que é muito bom no futebol, por exemplo. Então, enaltecer as qualidades. As qualidades, isso, com certeza. Enaltecer as qualidades. Todos temos. Porque a gente, quando faz uma comparação, normalmente, como a Daniela disse, a gente não vai pelo bom, a gente vai pelo ruim. Podia ser tão bom quanto seu irmão. Valoriza o ruim, né? E nessa valorização do ruim, a outra criança vai se sentindo mais abaixo. E com relação a essa criança, eu fico preocupada, porque 8 não é bom, daqui uns tempos, dificilmente ela consegue chegar no 5. Porque a busca dela de ir para o 10 é tão grande, que o 8 está ficando pouco, eu já não consigo chegar no 8, 7 já está me desesperando, e daqui a pouco ela não dá conta do 5. Exatamente. Eu achei tão bonitinho, acho que foi domingo, apareceu no Fantástico, foi o dia dos gêmeos, teve uma festa em São Paulo, aí apareceu o quadrigêmeos. Aí eu sou o Pedro, o inteligente, esperto, cada um falou sua característica, sabe? Eu sou aquele que ajuda. Os 4 se apresentaram, mas cada um falou sua característica. Então você vê que é trabalhado em casa, né? Valorizando o potencial de cada um. Sim. De cada um. E é como se os próprios pais ajudassem na identidade dos filhos, né? A gente vê tantas pessoas, homens inseguros, mulheres invertendo o papel, por causa das suas criações também, viu papéis invertidos dentro de casa, viveram faltas de limites mesmo, e isso vai lá na frente ter o resultado
que a gente vê muito hoje aí. Então, aproveitar enquanto nossos filhos estão pertinho da gente, né? E aí passa tão rápido, né, Daniela? Passa, eles crescem. Aproveitar, meu Deus do céu, meus filhos já estão rapazes. Você tem filha também? Tenho, uma menina adolescente também. Passa muito rápido. É como se a gente olhasse e falava, gente, mas ontem tá tão pequenininha aqui perto de mim. E é quando a gente vê, passou o tempo de inculcar, passou o tempo de educar, porque chega um momento mais que... O que você disse é muito importante, né? Porque os pais, eles são responsáveis também pela construção da identidade dessa criança e dessa criança, né? Porque a gente vai formando os valores e aí a partir de então ela vai por ela mesma com a nossa orientação. E em relação à educação dos pais, acho que uma coisa importante dizer a gente deve refletir sobre o nosso modelo de educação obtido e avaliar, refletir sobre o que é positivo e o que é negativo e fazer uso disso na educação dos filhos. Ótimo. Nem tudo serve, né? Mas teve muita coisa que serviu, né? Uma pessoa que foi criada com violência, né? Corrigida através da violência, da agressão física, não necessariamente precisará repetir isso com os filhos para educá-lo, né? Educá-los. Ela pode buscar outros recursos que auxiliem na educação desse menino. Então tá bom, nós vamos para um rápido intervalo, dá tempo de você ainda chamar a gente para ver o segundo bloco, porque nós vamos voltar com elas para falar sobre esse tema, a dificuldade de colocar limite nos nossos filhos nesse processo tão maravilhoso da educação, que a gente tem que conseguir, vamos, se Deus quiser, vamos lá. Gente, vocês precisavam estar aqui no intervalo, viu? Intervalo rendeu aqui. Até o pessoal da equipe entrou no meio, tá um negócio bem interessante. Porque, na verdade, é no gerúndio mesmo, ó, é continuidade, né, gente? Educando todo dia, trabalhando, educando, aprendendo, ensinando, e a gente vai aí amando os nossos filhos para que eles sejam bem-sucedidos. É isso que a gente quer. Então, por isso, esse assunto aqui. E olha só, qual a importância da espiritualidade para a criança nesse processo de educação? Nossa, eu estava conversando com a Daniela hoje à tarde sobre essa fala e eu li a respeito uma fala de Edgar Morin, um estudioso de relações, né, entre os seres humanos, e ele diz que a racionalidade é uma das variedades que você pode usar para entender o processo humano. Só que ele coloca uma vírgula, ele não coloca ponto, ele fala, no entanto, só ela não concebe o espírito humano. Então, olha, se ele, que é um grande estudioso, diz que só a racionalidade não entende o espírito humano, a gente entende nas entrelinhas que aí tem outros valores. A intuição, o simbólico, a espiritualidade, que a gente entende que não seja a religião, né? Mas a espiritualidade, porque nós estamos tratando de um espírito humano. Isso, que jamais morre. É tão importante que o Estatuto da Criança e do Adolescente traz essa questão, né? E de acordo com a família da criança, né? Respeitando, não religião, não religiosidade, mas levar esses valores, o amor ao próximo, né? O seu limite, até onde eu posso ir. A criança tem um olhar diferenciado. E o despertar mesmo da fé, tanto que é maravilhoso, tanto que é importante. Em muitos momentos da vida da pessoa vai ser crucial, vai ser necessário usar a fé para a pessoa desenvolver também. Eu tiro por mim, eu tive o exemplo de ver a minha mãe orando, ela me ensinou a orar, ela me ensinou a rezar, vamos supor, se essa é a fala, então orar, rezar, falar com Deus. A gente vive numa geração incrédula, indiferente a esses valores.
E nós, pais, precisamos, sim. Eu vejo isso como uma grande necessidade e as crianças são muito sensíveis, são muito perceptivas. Elas vão, com certeza, querer muito isso. É um carinho do pai à noite, um carinho da mãe junto com ela. Papai do céu vai te guardar. Deus é conosco. Palavras tão simples, mas sementes maravilhosas no coração deles. Aí você volta no exemplo, né? Você aprendeu com a mãe, né? Eu aprendi com meu pai, né? E eu vejo o quanto isso é um diferencial na minha vida. Na minha vida, né? Foi fundamental. Sim, em todos os sentidos, no profissional. E eu penso que se a gente trabalha em casa, diminui pessoas queimando outras pessoas. Jovens, né? Se ele tem um amor pelo outro, pelo humano, ele não vai fazer isso. Que a gente tem, escuta nos noticiários hoje. Não respeita o outro. Então essa espiritualidade, ela leva o ser humano a respeitar o outro. Os valores ficam certos dentro, né? Sim. E em relação à concordância dos pais ou responsáveis na educação? É fundamental. Maravilha. É fundamental que os pais compreendam que eles precisam dialogar e falar uma mesma língua para essa criança e esse adolescente. Ponto final. Se o pai diz, se a adolescente pergunta, mãe, eu posso sair? E a mãe responde, veja com o seu pai. E o pai diz, o que a sua mãe falou? Nossa, pronto. A mensagem que a gente diz para eles é assim, aqui ninguém manda nada, a hora que eu mandar nós vamos obedecer, né? Então essa concordância, ela precisa existir em espaços onde os pais, o casal, possa conversar sobre a educação dos filhos e tenham uma diretriz comum. Mas é importante também, quando não concordarem, perto dessa criança e do adolescente, não verbalizar isso, né? Deixar que ou o pai ou a mãe tome aquela atitude no momento e depois você vai discutir fora do adolescente e da criança. Porque às vezes o pai fala não, mas a mãe concorda e gera aquela discussão ali na frente. Você está falando então, respeito, né? Da desautorização. Sim, da desautorização. Na frente dessa criança e desse adolescente. Exatamente. Nós atendemos uma família e a fala do pai, ela foi muito significativa, porque ele se sentia excluído do núcleo familiar, mãe e filhos, né? E aí fomos entender o porquê esse sentimento, porque os meninos identificaram que era muito mais fácil conseguir tudo com a mãe. Então eles anularam a autoridade do pai e se dirigiram apenas à mãe para conseguir as oportunidades que eles tinham interesse, né? Então isso é muito importante, dialogar sobre as concordâncias e as discordâncias. A Persilene foi muito coerente na colocação. Também, então, os pais tomarem cuidado mesmo na decisão com o filho e que os filhos não façam um joguinho entre os pais, né? Ter essa percepção. Criança e adolescente é muito inteligente. Ele vai perceber aquele lado, opa, aqui eu posso ir com o meu jeitinho que eu consigo. E eu fico imaginando que assim, quando fica pai, fala com a sua mãe, imagine um cabo de guerra, né? O pai de um lado, a mãe do outro e a criança parecendo uma cordinha. Vou pra lá, vou pra cá. Há um momento em que essa corda se rompe. E aí, como é que a gente vai fazer com isso? E quando os pais, eu falo pela minha experiência na criação dos filhos, que quando os meus filhos perceberam que eu, com o pai, éramos unidos, éramos firmes, eles entenderam o processo da educação, foi mais rápido. Então, às vezes, a mulher está sofrendo e está perdendo um grande recurso que tem de unir mesmo com o marido, reconhecendo esse homem como sacerdote, como o pai, e para repartir mesmo as funções, porque vai ser mais fácil educar os filhos. E tem um alerta, hein? Os demais da casa também, né? Porque às vezes o pai e a mãe têm essa concordância, mas na casa tem
outras pessoas. Uhum. Né? Então traz essa facilitação também para o adolescente ou para a criança. Pois é. Às vezes o pai e a mãe estão em concordância que não. Uhum. Aí tem a interferência de alguém da casa. De alguém da casa. Então, como as pessoas estão assistindo, é um alerta. Não interferir numa ordem que já foi liberada. Do pai, da mãe ou do responsável. Uhum. Né? Eu acho que é importante. Eu posso dar um outro alerta também, Pode. Vânia? Nós conversamos um pouco sobre a sociedade atual, né, anteriormente. Hoje parece que não é permitido que os nossos filhos se frustrem. O ser humano parece que não pode se frustrar. Ele não pode dizer ouvir não. Não, ele tem que ser atendido em todas as expectativas, todos os desejos. E isso não existe, esse mundo é irreal. Há um mundo de fantasia sendo criado e que o não para eles é não dito, né? Uhum. E isso agrava aí muito a educação, né, de crianças e adolescentes. Porque nós não temos condição de oferecer tudo aos nossos filhos. Verdade. Em algum momento, se não for um não nosso dos pais, ele vai ouvir o não da vida. E como ele vai reagir diante dessa situação, nós não entendemos, né? Então o menino não pode usar um tênis Nike, ele pode usar uma outra marca, mas os pais se esforçam para dar um Nike para que ele fique igual aos amigos que ele convive. Isso não existe. Nós precisamos dizer aos filhos a nossa realidade. Isso. E eles precisam ouvir não. O limite, a colocação do limite é o não. Né? Agora, o excesso do limite também dificulta a educação. O desequilíbrio, né? É o desequilíbrio da relação. Então, é preciso entender que os nossos filhos, eles podem se frustrar. Não, isso não vai gerar monstro no futuro. Pelo contrário. Pelo contrário. Né? Eles vão ter que aprender a lidar com esse não, a entender a sua realidade e fazer... partir disso a construção da sua própria vida. Isso, muito bom. Na vida. A fala da Daniela é muito legal com relação à frustração do adolescente ou da criança. Para a gente lembrar também que os pais também se frustram. Imagine o sentimento de um pai ou de uma mãe quando não consegue dar um tênis que seu filho, né, para estar convivendo ali. E como é que o pai e a mãe vai lidando com essa frustração? A cada dia vai aumentando. Chega num momento em que ninguém mais consegue lidar com isso. Então, é mais fácil dizer não? Não, não é fácil dizer não. Mas naquele momento, isso é necessário. E vamos dizer, é salutar. Dói, mas é necessário. E eles vencem pelo cansaço, né? Mãe, deixa, mãe, deixa, mãe, deixa. Aonde os pais erram muito, porque eles não sustentam o não. Né? E aí a criança vai entendendo que se eu falar muito na cabeça da minha mãe, eu vou convencê-la. O não, ele precisa ser sustentado. E ver dentro da realidade. Para não criar a fantasia de que se eu posso usar esse tênis, é com esse tênis que você vai. E isso não te diminui como pessoa. Em momento algum. Né? Em momento e algum. Não é o que você usa, mas é quem você é. Então, os pais... E o que você faz. O que você faz. Querer suprir, né? Suprir Olha, gente, com outras coisas, dizendo sim, né? Eu não tenho tempo... eu deixo ele fazer. Aí eu tô cansada, vou resolver logo. É a forma. Sim, cuidado com isso. Eu posso fazer só um apontamento? Nós estamos falando assim, deste momento atual, né? E a gente teve os nossos pais que tiveram as suas dificuldades. E há uma diferença entre os nossos pais e os pais de hoje. Os nossos pais não tinham acesso a profissionais que hoje esses pais estão tendo. Tá? Exatamente. Então, olha, hoje tem profissional para nos auxiliar. Isso, gente. Olha, como é que eu faço, como é que eu converso, como é que eu crio, eu não sei fazer, eu não tenho. Então, hoje tem locais, tem profissionais que estão aí, olha, como você disse, a gente estuda. Vamos buscar. E vale a pena lembrar, Vânia, que o recurso está dentro da própria família. Olha. Vale dentro da própria família. Só que, como a Persilene disse, a gente... está correndo tanto que a gente deixou de se perceber. Perceber meu filho. Quando para, fala, nossa, mas estava ali, eu não tinha visto. Né? Então, olha, vale a pena lembrar que hoje tem locais, tem profissionais
para auxiliar esses pais na busca de recursos. Tem o GAFA, Isso. tem a Escola de Paz. Isso. Olha, tá vendo? Tá Olha aí. Tem o Meu Lar Feliz Tem o aqui Meu Lar trazendo Feliz. informação. Olha só, agora achamos 3. Nossa, e quantos outros, né? Tem, Fazendo vamos a conversar diferença, mais. fazendo a diferença. Mas chegamos ao final, gente. Ah. Mas vocês vão voltar. Com Ok, certeza. combinados? Elas vão estar, são assuntos que nós vamos estar abordando aqui e elas vão ser minhas companheiras aqui. E eu agradeço você pela sua audiência e antes, dá o telefone do GAFA pra gente? Claro. Olha, é o GAFA, né, o Grupo de Apoio à Família. Ele está na Estevão Leão Borrou 1275 e o telefone é 3402-1500. Tá dado aí o recado do GAFA, é extensão para ajuda, para mais conhecimento, para ajudar você aí na sua casa, na sua família, na educação dos seus filhos. Grande beijo a todos e até o próximo programa, se Deus quiser. Até lá, pessoal. Vamos fazer aí, ó. Até lá, pessoal. Até lá.